Shalom, shalom! Nós estamos aqui novamente na nossa sala de aula virtual, onde daremos prosseguimento aos estudos das grandes heroínas da Bíblia, uma homenagem do nosso canal, da professora Cássia Pereira, para todas as grandes mulheres deste Brasil enorme e de todas as outras também que moram neste mundo afora. E desejo a vocês aqui que este estudo, que este tempo que nós estamos passando juntas aqui, possa ser para o meu crescimento e para o seu crescimento. Nós vamos hoje tratar também de uma grande heroína. Ela não aparece muitas vezes, ok? Mas os 3 momentos em que ela aparece foram fundamentais para modificar o cenário no qual ela estava inserida e dar prosseguimento ao grande propósito de Deus, que foi sobre a vida de Moisés. Nós estamos falando de Miriam, a irmã de Moshe. Moshe é o nome original de Moisés e significa aquele que foi tirado das águas, certo? Todos nós conhecemos a história de Moisés, uma história contada mundo afora, não é? Por filmes e tudo mais. E nós vamos aqui tratar desta heroína. E no que diz respeito a Miriam, a nossa ênfase, nós estamos focando em todas essas aulas sobre as grandes decisões que as mulheres tomaram em tempos de pressão, em tempos de angústia, em tempos de perigo, e que modificaram não só a vida delas, mas também o cenário político, religioso, social de Israel naquele período, ok? E também de mulheres, nós estamos falando aqui do Novo Testamento, como foi o caso de Lídia, certo? Que eu já tratei aqui no canal. Bom, o que nós temos para falar de Miriam? Eu destaquei aqui 3 grandes momentos, certo? Da vida dela, e nós vamos esmiuçar um a um, porque aqui nós temos bastante conteúdo, principalmente naquilo que tange ao ministério profético. Quais foram as decisões que ela tomou, decisões acertadas, depois decisão que ela errou, sofreu aí uma punição da parte de Deus, mas tudo isso foi para o amadurecimento lá na frente do ministério profético desta grande profetisa, desta grande mulher que, por causa dela também, Moisés viveu, certo? Moisés viveu, ok? E cumpriu o propósito de Deus na terra. Então vamos lá. Desses 3 itens que eu quero tratar aqui com vocês, o que é que nós vamos ver nesse estudo de hoje, certo? O primeiro item, eu vou tratar do seguinte: o período da adolescência de Miriam e o resgate de Moisés por meio dela, que está elencado lá em Êxodo, no capítulo 2. O segundo tópico, a decisão de uma adoração diferenciada por Miriam, com danças, tamborins e festejos, também ainda no livro de Êxodo. Depois, o terceiro tópico, a decisão que tomou contra Moisés, a punição de Deus e o momento do auge do seu amadurecimento profético, que vai estar narrado lá no livro de Números, no capítulo 12, ok? E também, depois de nós analisarmos esses tópicos, nós vamos ver aqui como que nós podemos aplicar, nos dias de hoje, o aprendizado de Miriam, as decisões de Miriam, e como podemos conciliar também aqui para o nosso contexto do século 21. Como eu já disse, a Bíblia ela não é só um livro profético, não é só um livro histórico, mas também é um livro vivo, certo? E a Bíblia, ela caminha, ela ultrapassa os séculos e seus princípios são aplicáveis até o dia de hoje em nossas vidas. Basta que nós estudemos as leis de Deus e nós vamos descobrir isso no nosso dia a dia, certo? Então, o objetivo do nosso canal é para que você aprenda sobre as leis de Deus, para que você aprenda sobre Jesus e para que você tenha uma restauração no seu conhecimento, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir e como você pode também, como que eu diria assim, transitar em ambientes hostis, contrários a você, por meio de planejamento, estratégia, direcionamento e revelação de Deus para a sua vida, certo? Porque o fato de nós estarmos inseridos em ambientes hostis e contrários à nossa pessoa e à nossa fé, não significa que nós devemos sair dele imediatamente sem que Deus antes não dê o sinal verde, certo? Porque nós sofremos prejuízos financeiros, profissionais, intelectuais, quando nós nos antecipamos diante da bênção ou quando nós retardamos a bênção. Então, são esses contextos aqui que nós vamos trabalhar analisando a vida de Miriam, certo? Nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico, então, ok? Que vai ser a análise do capítulo 2 do livro de Êxodo. Está escrito aqui:
as estratégias e a coragem para se movimentar em ambientes hostis e superiores a nós, certo? Então vamos lá, um item de cada vez. No capítulo 2 está assim, o nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Primeiro ponto aqui, Miriam, Arão e Moisés eram irmãos e eles eram da tribo de Levi. Isso aconteceu lá no Egito ainda. Depois da morte de José, passaram-se aqueles 400 anos, não é? Uma nova geração nasceu ali no Egito, criaram-se raízes e havia ali milhões e milhões de hebreus já vivendo no Egito e isso assustou o Egito, certo? Bom, todas as 12 tribos estavam ali, os descendentes dos irmãos de José, ok? Então Miriam e Arão e Moisés, eles eram descendentes da tribo de Levi, um dos irmãos de José, ok? Então, para ficar claro aqui. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era muito formoso, escondeu-o por 3 meses. Por quê? Moisés nasce exatamente no auge do conflito do Egito para com os hebreus. Quando o faraó, que não conheceu José e que não deu atenção, não é, à história de José, ele ficou muito amedrontado com a grande população, e o Egito pensou, se essa população resolver, né, se essa nação resolver se unir e se levantar em guerra contra nós, nós seremos vencidos. Então eles começaram a escravizar os hebreus. E para que também houvesse ali um controle populacional, o faraó deu ordem para que todos os meninos que nascessem, as parteiras os matassem ali na hora do nascimento, deixando somente as meninas vivas. Evidentemente, as parteiras hebreias não cumpriram, ok, este decreto maligno. Então foi neste momento que nasce Moisés. Então ele teria sido assassinado ali no seu nascimento. Mas a mãe dele, ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. E a Bíblia diz que ele era um lindo bebê. Muito bem. Quando ela não conseguiu mais esconder Moisés, o que ela fez? Não podendo mais, porém, escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Então veja aqui uma coisa que eu quero corrigir também. Na verdade, o cesto de Moisés nunca foi colocado, ok, no rio Nilo, né? Até porque as ondas do rio, um rio gigantesco, aquele cestozinho teria virado e ele teria morrido. Os juncos não eram aquelas plantações, aqueles canos de vegetais que ficavam às margens do rio Nilo, que inclusive os egípcios usavam para fazer o papiro, né? Para fazer as tábuas que eles escreviam. Foi ali que a mãe dele enroscou o cestinho dele para que ele ficasse ali protegido entre os juncos, na tentativa de fazer com que a filha de Faraó o visse, não é? E o adotasse, tá? Ela tentou salvar a vida dele. Mas no primeiro momento, isso não é o que se passou na mente dela. O que se passou na mente dela é tentar salvá-lo de uma maneira ou de outra. Ora, a irmã dele, Miriam, era adolescente ainda, certo? E a Bíblia vai dizer o quê? O que essa irmã de Moisés fez? E a filha de Faraó desceu para tomar banho no rio, né? Ela e as suas servas estavam todas ali à margem. E ela viu a arca no meio dos juncos, tá? E ali fala assim, olha, e a sua irmã, quando a mãe o colocou ali, né? No meio dos juncos, e ele começou a se movimentar ali, o cestinho. E sua irmã postou-se de longe, Miriam, para saber o que lhe haveria de acontecer. Ela foi cuidando ele, ela foi protegendo ele, certo? E a filha de Faraó, então, naquele momento, ela desce para se banhar e tudo mais com as suas servas, e ela vê o cestinho. E quando ela viu essa arca no meio dos juncos, ela mandou que uma criada fosse lá e o pegasse. E quando ela abriu, ela viu que era um bebê hebreu. Tá? E ela sentiu muita compaixão, porque ela entendeu naquele momento que a mãe dessa criança o estava escondendo para que seu irmão não o matasse, tá? O Faraó. E ela até então não tinha filhos, ok? E ela, então, pegou este bebê. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, veja bem, aí Miriam ali disfarçando, foi se infiltrando ali no meio, né? Provavelmente, pode ser que ela também fazia parte ali daquela movimentação das escravas, das servas ali que cuidavam da filha do Faraó, né? Porque surgiu essa grande ideia, então provavelmente ela era uma das servas, tá? O que ela faz? Ela chega como quem nada quer e diz, olha... você gostaria que eu fosse chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para você? Porque ela não amamentava. A filha de Faraó não amamentava, certo? Não tinha filhos ainda. Então ele tinha 3 meses, ele estava mamando no peito.
E a irmã, então Miriam chega e fala, olha, o que você acha? Você quer cuidar dele? Sim, eu quero ele para mim. Tá, mas como que vai ser? Você quer, como ele é um hebreu? Então vamos levá-lo para uma hebreia que esteja aí amamentando, que tenha perdido um dos seus filhos aí com a ordem do seu irmão, e vamos amamentá-lo, né, para que ele sobreviva. Veja bem a estratégia aqui, tá? E a filha de Faraó responde o quê? Vai, pois, e chame a mãe do menino, né? E a moça foi, Miriam, e chamou aqui, tá? E chamou a mãe desse menino. Então, lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e o crie para mim, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado, certo? A filha do Faraó, né, disse isso. Então, veja, olha como Miriam se procedeu. Então, isso é a minha ideia, ok? É o que eu estou dizendo aqui na minha conjectura, que Miriam provavelmente já fazia parte ali, porque ela não teria conseguido se aproximar tão facilmente da filha de Faraó, ela teria sido assassinada, porque ela era filha do imperador ali do período, né? Então, não seria qualquer um que chegaria ali ameaçando a vida da filha de Faraó. Então, pode ser que ela tenha feito mesmo parte ali daquela comitiva que cuidava da jovem. E ela, então, arma toda essa situação. E olha que Deus maravilhoso, não só Moisés foi devolvido à mãe, para que a mãe dele o amamentasse, o criasse, como ele recebeu por isso, certo? Então, veja aqui já, nós vamos conjugar aqui o fato, tá? Das estratégias, da coragem de se movimentar em ambientes hostis e superiores. Quem que era Miriam? Uma escrava hebreia. Quem era Moisés? Filho de uma escrava hebreia. Quem era a filha de Faraó? Não é? A filha do grande rei, do grande mandatário do Egito. Então, havia ali uma superioridade no ambiente. Ali, o reinado, a monarquia, e do outro lado, a escrava. Ora, um ambiente totalmente superior às expectativas de vida, à qualidade de vida e à liberdade de vida em relação a Miriam. Okay? Então, um ambiente hostil também. Por quê? A segregação racial, a perseguição, tá? Os decretos de morte, eles estavam apavorados. O momento ali era extremamente perigoso e hostil. Para se manter naquele período, os hebreus tinham que trilhar com muito cuidado, certo? Porque, como diz o ditado, as paredes tinham ouvidos, não é? Tudo que se falasse ali poderia chegar aos ouvidos da corte. Então, houve ali uma estratégia, inspirada por Deus, evidentemente. Mas uma estratégia que venha para você, mesmo que ela venha inspirada por Deus, que ela venha do céu para você, para que você possa trilhar num momento hostil, num ambiente hostil, contrário a tudo aquilo que você está plantando ali e produzindo, se você não tiver uma coragem, uma disposição, também não vai acontecer. Porque Jesus fala lá sobre a semente que caiu no solo bom, que caiu na pedra, que caiu no meio dos espinhos, uma secou, outra foi sufocada, que caiu na terra boa, produziu. Então veja, mesmo que tenha vindo da parte de Deus a estratégia no íntimo de Miriam e da sua mãe para proteger Moisés, se ela também não age, pensa gente, ela era uma adolescente, pensa o medo, porque ela não sabia se daria certo também, certo? Ela convenceu ali, quando ela percebeu que a menina se apaixonou pelo bebê, ali ela tem a coragem para dar continuidade àquilo que estava estabelecido na casa dela, ok? Então, mesmo que Deus traga para você momentos de estratégia, de sabedoria e de como trilhar num ambiente difícil, se você for covarde, tímida, orgulhosa, certo? A coisa não vai acontecer. Porque você mesma vai fechar os céus em seu favor, ok? Porque nós somos instrumentos. Deus também, tudo que Deus faz na terra, Ele faz por meio de nós também. Não que Ele precise de nós, mas é que Deus, Ele anda conjuntamente conosco. Deus compartilha conosco todas as coisas. É o prazer dele fazer em comunhão conosco, tá? Ele não é um Deus solitário, entende? Que gosta da solidão, não. Tanto que ele criou os homens para poder se relacionar, certo? Então, veja bem, nós precisamos ficar atentas aqui neste primeiro momento. Então, o primeiro momento profético na vida de Miriam.
mesmo ela não conhecendo o desenrolar de toda a história. Porque nas nossas vidas, Deus não vai revelar de uma vez todos os acontecimentos pelas quais nós iremos passar. Não, nós não suportamos isso, tá? Então, veja bem, aqui na adolescência dela, já começa a aparecer, a surgir aqui, a natureza de Miriam, de liderança, de coragem, de ministério profético. Com certeza, ela deve ter dito para a mãe, não, vai dar certo sim, porque eu vou estar lá, vou estar cuidando, vou fazer com que a coisa aconteça. Eu vou dar o melhor de mim, eu vou me dedicar ao máximo para que a nossa ideia aconteça. E ela diz o quê? O que a Bíblia diz? Que ela foi acompanhando para ver o desfecho. Então, na hora oportuna, ela entra no cenário e ela age. Inclusive, é ela quem coloca nos ouvidos de Faraó, da filha de Faraó, o estratagema. Olha, vamos fazer assim, assim, sim, vamos. Ela disse a filha de Faraó, vamos fazer assim. E, por incrível que pareça, escravos, maltratados e que não tinham nada, ainda foram pagos. Então, observe aqui um princípio profético. Quando Deus traz uma instrução para você, e você ouve essa instrução e a entende, e você ainda se levanta com coragem, determinação e força para cumprir aquilo que Deus lhe determinou, você estando debaixo de uma palavra de Deus, até mesmo os recursos necessários para que aquilo aconteça, Deus enviará para você. Entende como que é? Foram pagas para cuidar do próprio filho. A mãe foi paga para cuidar do próprio filho. Olha que coisa espetacular. Então, essa é a natureza do nosso Deus. Aquele que chama, aquele que envia, aquele que consolida, aquele que sustenta. Então, aqui a primeira ênfase para quem diz assim, eu recebi de Deus uma unção de ministério profético, eu me sinto, eu sei que eu tenho um chamado profético, tá, tudo bem. Mas, a hora que Deus chamar você, para que você se apresente, para que você haja, esse ministério profético vai realmente aflorar na sua vida? Porque não se engane, Deus passa para outro. Deus dá para outra sim, tá? Porque Ele conta também com a nossa disposição, com a nossa coragem. Então, veja, o segundo grande momento da vida de Miriam, tá? Nós vamos aqui para Êxodo, no capítulo 15, no verso 30. Quando eles já estavam passado todo aquele tempo, toda a história de Moisés que vocês sabem, o grande libertador, e eles já estão no deserto, e quando eles estão fugindo, Faraó se arrepende, né, de ter liberado, e eles estão ali de frente com o Mar Vermelho, e Faraó vem com todo o seu exército, é quando Moisés, né, toca nas águas, as águas se abrem, e todo o povo passa em terra seca, conforme a Bíblia diz. E quando o exército de Faraó decide passar também, o que acontece? Lá no cântico de Moisés, ele vai falar depois, o mar se fecha, todos morrem afogados, e Moisés vai cantar o grande cântico, onde ele diz assim, e Deus destruiu os cavalos e seus cavaleiros. Neste momento, quando Moisés termina o seu cântico, e você pode depois ler o cântico de Moisés, está até bem especificado aqui, Êxodo capítulo 15, está escrito aqui, o cântico de Moisés, maravilhoso o cântico de Moisés. Mas daí, depois disso, quando Moisés termina o seu cântico, diz aqui no verso 30, então Miriam a profetiza. Veja, ela já tinha idade aqui, porque veja, Moisés, quando ele volta para resgatar o povo do Egito, a Bíblia diz que ele já estava com 80 anos. Então, ela também já era idosa, tá? Porque ela era a irmã mais velha. Ora, então, o que acontece? Ele saiu do Egito fugido aos 40 e ficou 40 anos escondidos lá em Midian, né? Quando ele se casa com Zípora e tudo mais. Depois ele volta aos 80 anos. Então, é nesse momento da idade avançada dele aqui, tá? Então, Miriam a profetiza, a irmã de Arão, então confirmando aqui o parentesco e também o ministério profético dela, considerada uma profeta, tomou o tamboril na sua mão, né? O tamborilzinho na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então, ela encabeça a fila. Ela pega o seu tamborim e ela vai dançar e cantar e adorar a Deus. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água.
e daí vai ser um segundo momento. Então, veja bem, o grande segundo momento da vida de Miriam está aqui já consolidada como profeta, como poetisa também, tá? Porque ela vai fazer versos e cantar, certo? E como uma adoradora. Aqui nós temos um respaldo de que nós podemos dançar diante do Senhor? Sim, podemos, tá? Agora, o que eu quero dizer aqui? O que eu quero conciliar aqui neste momento da dança, deste segundo momento profético da vida dela? A adoração é algo pessoal, distinto e irrepreensível, quando está debaixo do espírito profético que vem da parte de Deus. Bom, vamos detalhar um pouco aqui o que eu quero dizer. Ninguém tem o direito de fazer a adoração ser calada em você. Ninguém pode calar a sua adoração. A adoração ela é pessoal. E a maneira como você adora Deus é distinta da maneira como a outra pessoa adora Deus. Ok? Porque cada pessoa ela tem um contexto de vida, um contexto histórico, um cenário diferente. Cada pessoa tem a sua singularidade, passando por problemas distintos entre uma pessoa e outra pessoa, ok? Então, adoração a Deus, ela é extremamente pessoal. Tem pessoas que vão adorar a Deus por meio do canto, certo? Outras vão adorar a Deus por meio da oração. Outras vão por meio da dança. Outras pelo falar em línguas, pelos dons ministeriais de línguas, certo? Então, nós não sabemos, e também momentos diferenciados. Uma adoração que foi de uma maneira ali na hora do culto, ou uma adoração numa vigília, ou num congresso, ou dentro do meu quarto. São momentos distintos que nós temos com Deus, e eles são singulares, tá? São personalíssimos. Não podemos colocar dentro de uma mesma caixa a adoração. Não podemos enquadrar Deus dentro de uma caixa, colocar uma caixa e falar assim, olha, vai ser assim, regras, entendeu? Não existem regras no momento de adoração, tá? E não podemos repreender um adorador de forma alguma, desde que este adorador, essa adoradora, esteja debaixo de uma unção profética que vem da parte de Deus. O que eu quero dizer aqui? Nós estamos vendo nas redes sociais coisas absurdas, coisas assustadoras. Nós estamos vendo heresias de alto nível, não é? Envolvendo pessoas dentro dos templos. Não é? Danças estranhas que não condiz com a fé cristã, certo? Baseado em outros contextos históricos, ok? Maneiras de pastores e pastoras se procederem no altar. Nós estamos vendo um total desrespeito, uma total heresia em determinados lugares. Mas por que isso acontece? Porque fica muito claro, quando você analisa aquilo, que o espírito que está se movendo ali, naquilo que é estranho para qualquer um, tá? Você já percebe que não é o Espírito Santo de Deus que está atuando ali. É um espírito de engano, não é? Se fazendo passar, porque não se enganem, os demônios também imitam línguas estranhas, tá? Também imitam línguas estranhas. Eu mesma, particularmente, já vivi uma experiência onde uma mulher falava em línguas estranhas e ali Deus levanta a profeta, Deus levanta o ministério profético para revelar que ali, o que estava ali naquela boca não era do Espírito Santo de Deus e foi repreendido e ela estava, na verdade, possessa de demônios, tá? Então, não se engane. Nós temos que ter aí essa distinção de quem está falando ali naquele ambiente. Ok? Porque senão você deve sair dali. Porque não vai estar na sua alçada, de repente, como um visitante, ou como, não é? Se levantar ali e tomar a frente, não é? A igreja nem é sua, nem é o seu lugar, então você vai embora. Eu mesmo já fui embora, não foi uma vez só não, tá? Então, veja bem, precisa distinguir sim, onde nós estamos pondo nossos pés, e quem é adorador do Deus Altíssimo, e quem é adorador de Baal. Nós temos ali a experiência entre Elias e os profetas de Baal. Certo? Que ficaram um dia inteirinho se chicoteando, né? E Elias ali, olhando aquilo tudo, não é? E Elias falou, cansaram? Terminaram? Baal não vai responder mesmo? Não tem jeito? Então tá, então agora é minha vez, não é? E ali ele faz o grande ato profético dele, né? O fogo, da água no altar e tudo mais. Ora, debaixo de uma unção profética,
E às vezes, num ambiente estranho, tá? Vai ser necessário o verdadeiro profeta para desmascarar, para desfazer aquela atuação maligna que está acontecendo ali, ok? Até mesmo palavras proféticas que vêm da parte de Satanás, e a pessoa pensa que vem da parte de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque existem os profetas de Baal, lógico, não é? Se não existissem os profetas de Baal, não é? Não existiriam os demônios. Então nós teríamos que tirar os demônios da história, certo? Que também são espíritos, não é? Caídos. Então veja bem, quando Miriam se levanta aqui neste momento, como uma profetisa já, com muita maturidade, ela estabelece ali um estilo de louvor. Porque veja, nenhuma mulher tinha feito aquilo. Ela pega o tamboril, porque com certeza ela cantava, ela era do louvor. E ela vai tocar o seu tamboril e dançar, e a Bíblia fala que as mulheres a seguiram. Ela lidera a comitiva de louvor. As mulheres a seguiram. E se fala aqui que ela respondia a essas mulheres, com certeza essas mulheres estavam lhe fazendo perguntas. Miriam, é assim mesmo? Assim mesmo? Sim. E ela fala, porque Deus venceu gloriosamente e eu estou adorando Ele. Por meio do meu instrumento musical, por meio da minha dança, da minha adoração. E ali houve uma grande adoração, liderada por Miriam, certo? Então, veja, nós não podemos matar o ministério profético e nem a adoração que vem da parte de Deus, absolutamente. No entanto, a Bíblia nos traz o quê? Os devidos resguardos. A ordem da igreja, a ordem lá no culto, não é? A ordem lá na hora da pregação, porque a casa de Deus não é um balaio de gato, onde todo mundo vai pular, dançar, gritar e berrar nas horas inapropriadas, porque não é assim. Nós estamos falando de um espírito de adoração, de um espírito profético, de ministério profético, que rompe, entendeu? Que rompe os grilhões, que rompem as algemas. Ali, quando ela adora Deus, essa mulher, nessa grande decisão, veja, eu já estou falando da segunda grande decisão dela, das decisões surpreendentes e notáveis dela. Na primeira, lá na adolescência, quando ela enfrentou algo que era muito superior à sua idade e à sua força. Mas ela confiou em Deus. Neste segundo momento também, nós estamos falando ali de mais aí de aproximadamente 4 milhões de pessoas que Moisés estava liderando. Ok? E ali, quando tudo aquilo se rompe, quando eles veem aquele magnífico ato de Deus, daquele mar tragar todos aqueles inimigos ali explode nela, entendeu? Uma profunda adoração profética, e ali ela desata algemas, as algemas que prendiam os hebreus espiritualmente, as algemas que prendiam fisicamente. Na adoração de Miriam, ela destrona potestades e principados. Na adoração de Miriam, ela planta ali naquele momento, certo? Um novo cenário. Ali ela traz à existência um novo cenário para aquele povo, onde ela diz o quê? Olha a frase que ela usa: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou sobre os nossos inimigos e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então veja a adoração profética desta mulher, reconhecendo que quando Deus se levanta profeticamente para romper a impiedade, Ele não faz com que as pernas, certo, do opressor sejam quebradas, entre aspas, mas tudo aquilo que vem com ele. Toda a sua arma, toda a sua ferramenta, toda a sua estratégia, todo o seu golpismo, toda a sua mentalidade, o estratagema, a difamação, a injúria, a mentira, tudo que acompanha o opressor, o ambiente hostil onde você está, Deus vai quebrar. Então, num determinado momento da sua vida, às vezes ali onde você está, somente a adoração a Deus vai destituir as algemas espirituais. O mar de Deus vem para engolir os demônios e para também calar pessoas. E como ele fez lá com Senaqueribe, aonde ele fala: e coloquei um anzol no nariz e um freio na boca e o fiz voltar pelo caminho de onde ele veio. Porque como ser humano, nós precisamos de Deus. E mais uma vez eu ensino aqui: contra demônios, nós expulsamos no poder, na autoridade do nome de Jesus. Mas não expulsamos espíritos humanos. Espíritos humanos, quem vem
para segurar e para tirar são os anjos do Senhor e a mão potente de Deus. Vai nos usar? Vai. Mas aqui nós precisamos da mão potente de Deus. Ok? Muito bem. Terceiro e último tópico. Aqui nós temos algo muito, muito interessante, tá? Em Números, no capítulo 12, que vai falar aqui a sedição de Miriam e Arão contra Moisés. Muito tempo se passou. Muito tempo se passou, tá? E Miriam, ela levanta um argumento. Talvez por ser uma grande profeta e por enxergar muitas coisas, não é? Nós sabemos que mulheres enxergam muito bem. Foi um momento aqui da vida de Moisés em que existia um grupo, uma ajuda, uma liderança aqui no deserto, que inclusive foi criado, aconselhado por Jetro, o sogro de Moisés. Então existiam ali 70 anciãos, né? 70 anciãos que ajudavam Moisés nas questões burocráticas e administrativas e para trazer resposta para o povo, ok? Alguns teólogos entendem que ela ficou magoada porque talvez Arão e Miriam não tenham sido chamados para compor a equipe ali de 70 anciãos, não sabemos, a Bíblia não fala nada. Outros entendem que, bem claramente, o que a Bíblia fala aqui no capítulo 12, que a coisa começou por causa de uma mulher, então eu vou me pautar aqui no que está escrito na Bíblia, não vou trabalhar com suposições, tá? Então está escrito aqui: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu essa conversa, tá? Ela e Miriam dizendo isso. O Senhor só fala com Moisés? Só ele que é profeta? Eu não sou profeta, Arão não é profeta, não tem mais profeta aqui no acampamento, só com Moisés. Então nós temos aqui, provavelmente, um espírito de amargura, de revolta dentro dele, de Arão, por algo que aconteceu. Mas aqui fala que foi por causa da esposa de Moisés, tá? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele foi manso a vida inteira? Não, ele foi violentíssimo. Ele matou egípcio, ele assassinou, ele era comandante de guerra lá do pai dele, o faraó do Egito. Ele lutou contra os etíopes. Não, ele era homem de guerra, não tinha nada de manso nele não. Inclusive, ele era muito impulso e muito, muito raivoso, sim. Depois que ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, que Deus vai mudar a natureza dele, tá? Deus não vai mudar a personalidade, porque ele continua sendo líder, mas Deus vai tratar, Deus vai lapidar a natureza, o caráter dele, tá? E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três saem à tenda da congregação. E saíram eles três. Deus chamou os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda do encontro. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Olha aqui Deus falando para Miriam e Arão. Deus disse assim: se entre vós houver profeta, olha aqui, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então ali o primeiro puxão de orelha, onde Deus começa a mostrar para Miriam e para Arão a estatura do ministério profético de Moisés perante ele. A estatura do ministério profético, tá? Então veja bem. E disse Deus: boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê até mesmo a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, muito assustado, e eis que ela estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu. Bom, aqui começa a mudar o discurso, né? Ai, Senhor meu. Né? Então Moisés já estava vendo como superior aqui. Ai, Senhor meu. Tá?
Não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Olha que coisa terrível. Porque eu penso que a coisa aqui ficou muito feia mesmo, fisicamente, não é? Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. E depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Quero fazer uma pergunta aqui que eu sei que está na mente de muitas aí que estão me ouvindo. Por que Miriam ficou leprosa e Arão não? Foi uma injustiça de Deus, será? Porque os dois cochicharam contra Moisés. Nós vamos detalhar um pouco isso daqui, tá? A Bíblia não nos dá, não é, muitos parâmetros aqui. Nós vamos trabalhar aqui conjugando princípios, certo? Então, veja, a primeira coisa que amargurou Miriam foi o casamento. Não temos bem claro aqui se essa mulher que ela está se referindo, que ela está contra, seja mesmo Zípora. Porque quando Moisés sai do Egito, fugido, porque ele matou o egípcio, ele foge, e quando ele para em Midian, ali ele conhece Jetro, e ele ajuda as filhas de Jetro a tirar água do poço, e as protege de homens violentos. Então, por isso que eu falei, ele não tinha nada de manso, não, ele sozinho lutou com vários homens para proteger as filhas de Jetro, e elas eram midianitas, ou seja, os midianitas também tinham uma descendência por parte de Ismael, o meio-irmão de Isaac, tá? Então, veja, ali depois a Bíblia diz que Jetro entrega para Moisés Zípora, que era a filha mais velha dele, como esposa de Moisés, e Moisés se casa com Zípora, e ele vive 40 anos ali em Midian com Zípora, até que o Senhor o chama na sarça ardente, ok? Então, ela era uma midianita. Mas aqui está falando da mulher cuxita, ok? Porque ali também na região viviam os cuxitas. Então a arqueologia entende que esta mulher, ela era filha deste grande líder que conhecia Moisés, ok? E que depois ela foi dada também em casamento com Moisés. Outra linha diz que essa mulher era uma viúva, essa mulher era viúva deste rei, né, de um grande rei ali, e que como Moisés no passado, né, também atuou ali, ela foi dada para que Moisés, como Moisés, né, tinha um bom relacionamento com esse rei, ela ficou com Moisés para que também ela fosse cuidada ali. Então, são alguns aspectos que nós temos aqui. Então, eu vou me manter aqui nessa questão dela ser uma mulher cuxita. Então, provavelmente não era Zípora, porque Miriam não teria se levantado contra Zípora se Moisés já estava casado há mais de 40 anos com Zípora, entende? Então, acredito que seja, assim, uma segunda mulher aqui, provavelmente, essa mulher cuxita. Não sabemos o motivo, por quê? Podemos apenas conjecturar, porque este povo aqui, eles eram idólatras, eles eram povos pagãos que adoravam outros ídolos. Provavelmente Miriam pode ter questionado esta questão, né? Nós cultuamos o Deus vivo, nós não somos idólatras, nós somos monoteístas, nós não aceitamos ídolos no arraial, nós já tivemos aqui a terrível experiência, né, do bezerro de ouro e tudo mais. Então, provavelmente ali, ela se revoltou contra este fato de estar ali dentro da elite, não é, fazendo parte da casa de Moisés, uma mulher que vinha de uma nacionalidade pagã, idólatra, contrária a todos os costumes de Israel, da nação dos hebreus ali até então, não é? Então, pode ser que tenha sido isso, por ser profeta e o ministério profético. E neste momento, ela não se cuidou muito bem, porque ela era uma líder, não é? Então, como profeta, nós sabemos o que aconteceu ali, que, na verdade, causou nela uma certa amargura, uma certa revolta contra o irmão, né? Talvez tenha se sentido inferiorizada enquanto profeta, não sabemos ali. Mas algo ali aconteceu. E ela, então, se une com Arão para questionar a posição de Moisés. Eu entendo o seguinte, Moisés, como profeta, e Arão como sacerdote, Miriam como profeta, eu entendo que se a lepra não recaiu sobre Arão, é porque não iniciou em Arão a rebelião, né? Pode ter iniciado
mesmo por Miriam. Então, por isso que ela sofre uma carga maior, né? Se Deus deixou ela leprosa, então provavelmente ela se levanta nessa situação, convence Arão, né? E depois Arão acaba concordando, não, é verdade, eu acho que, né? Então eu entendo que a situação agravou-se por conta que se inicia nela que tinha uma voz profética. E a lepra vem, porque naquele tempo, a lepra tem muita simbologia, porque a lepra, ela tinha que ficar excluída do arraial, o sacerdote, né, tinha que fazer todo ali aquele trabalho de cura, e tinham ali também depois as ofertas para curar a lepra e tudo mais. Então, veja bem, quando tudo isso aconteceu, Deus colocou um princípio ali, que vigorava naquele tempo. Deus falou assim, quando uma filha se rebela contra o pai, e desobedece o pai, e se o pai desse se o pai cuspisse no rosto da filha, que era um ato de censura, se ele cuspisse no rosto dela, ele estava dizendo assim que ela estava sendo repudiada por ele e ela deveria ficar 7 dias, entendeu? Afastada. Então, ele falou assim, que ela fique também 7 dias. Então, ali ele se levanta como pai e também reconhecendo a Moisés como pai, não é? Então, reconhecendo que Moisés era uma autoridade paterna sobre Miriam também, sobre Arão, tá? Arão também, depois vai ter tempos aqui em que ele vai ser punido. E ele ficou muito assustado. Só que o que ele faz? Ele era um intercessor, porque ele veio, então, nomeado por Deus, ele foi ungido por Deus como a descendência sacerdotal. Aí, como sacerdote, ele sabia que caberia a ele todo o trâmite daí, das ofertas e de todo o protocolo para que Miriam fosse curada. E ele corre, então, para Moisés, porque ele fica muito assustado, porque ele também se sente culpado. E ele corre para Moisés e fala assim, Senhor meu, o que ele está falando ali? Reconhecendo a autoridade de Moisés sobre ele, se arrependendo ali. Senhor meu, rogue a Deus então para que ela seja curada. Ali houve um amadurecimento muito grande, tanto para Miriam quanto para Arão, no sentido do amadurecimento do perigo da voz profética, não é? E também um amadurecimento sobre quem era Moisés e o nível de autoridade profética e de amizade e de ligação que Moisés já tinha com Deus. Por isso ele vai falar assim, com Moisés, então Miriam e Arão é o seguinte, Deus está falando assim, Miriam e Arão é o seguinte, existem profetas aqui? Então eu vou me revelar por sonhos e enigmas. Mas com ele não. Inclusive eu apareço por ele, ele até me viu, né? Porque fala que dá pena, ele pediu para ver, né? Fala, ele já me viu. Ele até me viu, entende? Tamanho nível do relacionamento que ele tinha com Moisés. E ele vai chamar essa atenção, ok? Então, o que aconteceu ali? Devemos distinguir os níveis proféticos na vida de pessoas que possuem uma ligação com Deus para cumprir um propósito estabelecido por ele. Então, quando nós nos levantarmos, quando uma pessoa tiver ali uma unção, um chamamento, um ministério profético, certo? Estabelecido por Deus, ela também tem que se cuidar, porque às vezes ela vai se deparar com pessoas que estão num nível muito mais elevado do que ela também. E ela tem que tomar o seu cuidado, porque são níveis diferenciados, são níveis proféticos diferenciados. O ministério profético de Miriam e de Arão não estava na mesma estatura do ministério profético de Moisés. E Deus foi muito claro, com vocês eu converso assim, mas com ele assim. E por causa disso eu me ofendi. Então, quando vocês falaram mal de Moisés, vocês falaram mal de mim. E eu me ofendi, porque ele é meu amigo. Certo? Então, ali pode ver que foi necessário uma punição da parte de Deus para que pudesse também curar o espírito da inveja, da amargura, da rebelião. Nós vamos tratar aqui no canal no futuro sobre a lepra naquele tempo e hoje a lepra espiritual, né? Porque hoje você não tem a lepra no físico, mas você tem a lepra no espírito, ok? Você está leproso espiritualmente, não é? Aconteceu com ela. Então, manifestou-se no físico, porque naquele tempo era necessário ter ações visíveis para o povo. Então, manifesta-se no físico como uma forma de repúdio. Eu repudiei o seu comentário, Miriam. Deus falou assim, Miriam, eu repudiei a sua atitude, repudiei o seu comentário, estou te chamando a atenção, estou te exortando, e como um pai faz nesta época com as suas filhas, eu estou fazendo com você. Por 7 dias,
você vai estar fora do arraial. E você vai ser tirada para não contaminar outras pessoas. Porque se Deus não se levanta para pôr fim àquilo ali, aquilo se espalharia pelo arraial, toda aquela sedição se espalharia e uma grande revolta se levantaria ali, provavelmente. Então Deus tem que aparecer e cortar o mal pela raiz. Então, quando o juízo, quando o ensino de Deus, não vou falar nem juízo aqui, juízo é uma sentença, né? Não. Mas quando o ensino de Deus, a repreensão de Deus vem sobre você por atos de rebelião, se você se humilhar diante do Senhor, para o Senhor te curar, para o Senhor te ensinar, você vai mudar o seu nível profético. Tanto que Miriam muda, depois Arão muda também, ok? Então, na aula de hoje, o que eu quero deixar aqui são esses ensinamentos para vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados como eu fui. Se você gostou do nosso estudo, compartilhe, se inscreva no canal, mande para suas amigas, para sua família, tá? Se inscreva aqui, venha fazer conosco uma grande corrente de aprendizado bíblico. Vamos aprender com Deus, vamos aplicar em nossas vidas as leis de Deus, o ensinamento de Deus, certo? E eu tenho certeza que o ensino de hoje, para você que está debaixo de um ministério profético, vai abrir os seus olhos, vai te ensinar muitas coisas, para que você venha caminhando com muito cuidado, recebendo de Deus os níveis de amadurecimento nesse ministério profético, não errando neste crescimento profético, não usando a boca profética contra pessoas, contra ministérios, contra aqueles que estão em superioridade profético sobre você, que possuem uma intimidade muito mais profunda com Deus, no qual Deus vai defendê-la, tá? Então, nós temos que tomar esses cuidados aqui na nossa caminhada, quando nós estamos dentro de um ministério profético, ok? Então, até mais, shalom para você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.